Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um episódio do nosso podcast Pod Coach. Agora é a hora da atitude. E Danilo, hoje nós estamos aqui com um convidado maravilhoso para falar sobre um tema muito legal, Work-Life Balance. É isso? É isso, em bom português. Inventa essas coisas em inglês, equilíbrio entre vida e trabalho. E vamos falar sobre essa busca da vida equilibrada. E quem é que você trouxe aí? Ó, a gente convidou um cara bem bacana para conversar com a gente sobre isso, que é o Marcelo. O Marcelo Schiavo é psicólogo, ele é especialista em terapia cognitivo-comportamental, com foco na área clínica desde 2012, com processos terapêuticos, grupais e culturais, em empresas, consultório particular também de trabalho, né? Mas além de tudo, o cara também é ator. Então vamos ficar atentos, ficaremos atentos a esse fator. Ele foi também, durante um tempo, professor universitário e orientador de estágios, né? E aí a gente trouxe o Marcelo, porque o Marcelo também fez um trabalho corporativo interessante, né, Marcelo? Inclusive em grandes empresas. E eu sei que um dos teus focos de trabalho é justamente o tema que a gente vai abordar hoje, que é tratar desse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Como se hoje fosse possível fazer essa separação entre uma coisa e outra. No passado, talvez isso até fizesse algum sentido. Não é mais o que acontece hoje, né, Marcelo? Complicado, né? A gente está vivendo num momento que ele é pós-pandêmico, né? Então a gente começa a lidar com uma série de situações que até então eram impensáveis, né? Com modelos que eram impensáveis. Então a gente jamais pensaria, não, vou ficar totalmente remoto ou híbrido, né? Isso é uma coisa impensada. A gente não pode ser, tem que ser presencial, tem que ser, acabou, a pandemia mudou tudo, né? Então acho que a gente precisa às vezes de uns chacoalhões assim, né? Para a coisa realmente entender que tem uma figura maior aí que a gente não capta, né? E funciona também para todas as empresas, funciona para a nossa vida pessoal também. E aí é uma avaliação que a gente vai fazendo aos poucos ali. Vai ser um papo bem legal, acho que a gente vai conseguir. Eu me animo demais para falar, estar com vocês aqui também. Esse tema ele é riquíssimo. Pessoal, olha, só lembrando que esse nosso podcast, nosso PodCoach, é um oferecimento da Galícia Educação. A Galícia Educação tem vários cursos de pós-graduação, MBAs. Clica aqui embaixo, conheça a escola de gestão. Conheça também a nossa escola de coach que acabamos de lançar, né? E principalmente o nosso curso Full Coaching, onde você vai aprender a aplicação dessa metodologia, inspirado e apoiado, né, como membros que somos do IOC, né, Institute of Coach, ligado à Faculdade de Harvard. E também esse curso lhe proporcionará também uma pós-graduação certificada pelo MEC, um MBA certificado pelo MEC. Então, conheça os nossos cursos, conheça a escola de coach, que é quem está proporcionando esse momento aqui agora, que nós vamos conversar sobre o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Já vamos começar a aproveitar isso aqui. Será que tem esse negócio? Duas vidas? Eu tenho duas vidas. Como é que equilibra isso? Vai. E mais do que isso, se você percebe nos seus atendimentos, nas consultorias que você eventualmente faz, se as pessoas de fato estão em desequilíbrio, ou se não, isso é só mais um tema que virou moda aí. Como é que você tem visto isso? Olha, eu tenho visto muitas coisas, assim, tanto pessoas que têm facilidade de equilibrar, pessoas que não têm nenhuma facilidade, até a própria carreira foi pensada de uma forma assim, é o que apareceu. A oportunidade ali, foi lá e fui ficando 10 anos, 15, 20 anos, né? E então assim, por que eu falei do chacoalhão, né? Essa pessoa não tem ideia, a gente se adapta em coisas ruins. É uma coisa legal, poxa, tá péssima a situação, tá frio, eu vou lá, eu consigo, né, dar um jeito de me aquecer. Mas chega um momento em que assim, e aí? E depois vai ficar sempre com frio, né? Então tem que trocar, né? Tem que engajar. E se a gente se adaptou muito bem ao que está ruim, a gente precisa de ter pessoas, né? Vamos, acorda um pouquinho, né? Então esse chacoalhão aí, isso faz uma diferença absurda, né? Aí o coach, por exemplo, ele é sensacional, né? Que ele acorda a pessoa, não necessariamente, assim, ela não tem depressão profunda, ela não é uma pessoa super ansiosa, ela está acomodada, ela tá bem, né? Ganho bem, né? Estou estável, eu tenho segurança, mas não atende, sabe?
ela tem aquele vazio, né? E ela fala, e agora o que eu faço? Né? Ela fica perdida, pensando, como é que eu vou fazer agora? Mas esse vazio que você está falando aí, você consegue identificar que esse vazio tem alguma ligação com alguma ausência de satisfação no trabalho ou na vida pessoal? Essas coisas estão conversando? Quer dizer, alguém que não vai bem do lado profissional também tem questões emocionais na sua vida pessoal? Essas coisas estão conversando? Ou dá para separar a vida profissional da vida pessoal? A gente for pensar em termos de dimensões do bem-estar, a gente é uma coisa única. Né? A gente tem as várias saúdes ou as várias dimensões do bem-estar, as várias áreas da vida, né? Mas a gente é a mesma pessoa, seja no trabalho, seja em casa. Né? Então, é muito difícil você ter uma pessoa assim, olha, no trabalho eu arrebento, e em casa, nossa, é ruim, é péssimo, perdi meu relacionamento. Fala sobre isso que eu começo a chorar. Tem um filminho no YouTube, né? O cara chega em casa, tá silencioso, tá escuro, né? Poxa, nossa, não, mano, o trabalho é demais e tal. Quanto ele consegue manter isso? Às vezes é difícil, legal, a pessoa tem uma performance, mas ela vai conseguir manter essa performance. Ô, Marcelo, deixa eu pegar um gancho aí de você tá falando, porque assim, teve no início aqui dessa conversa já apareceu um negócio, né? E assim, a gente está aqui ligado a uma escola de coach, mas a gente não quer se resumir apenas à metodologia coach, até porque o desenvolvimento humano ultrapassa qualquer metodologia, diria até qualquer ciência, né? Existem diversas abordagens, dentro da própria psicologia mesmo, existem diversas escolas e tudo mais. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante. Você disse que o ser humano tem uma capacidade de se adaptar. Nossa. Inclusive se adaptar ao que é ruim. Então, às vezes, o cara está num trabalho ruim, ele sabe que aquilo não está fazendo bem para ele. Às vezes, o cara está num relacionamento ruim, sabe que aquilo não está fazendo bem para ele. Às vezes, o cara tem práticas, comportamentos, né? Como é que eu posso dizer, Dan? Comportamento de consumo, hábitos insalubres, sabe que aquilo não está fazendo bem para ele. Tô aqui, eu sempre fiz assim, me acomodei. A gente não gosta muito dessa palavra de comodidade, porque às vezes zona zona de conforto, porque o cara não está confortável. Aliás, a gente pode até usar, ele não está confortável, ele está acomodado. Mas tá ruim, mas para eu fazer essa mudança, vou gastar uma energia. Quer dizer, isso é uma coisa muito impressionante se refletir. A nossa própria capacidade de adaptação pode, inclusive, privar o nosso crescimento, nossa evolução, nos deixar acomodados em uma situação insalubre, desequilibrada, enfim. Nossa, sensacional isso, né? E quanto que dói, né? Sair dessa comodidade. Que a gente demora para chegar nisso. A pessoa, para ter um salário legal, estabilizar, mesmo não tendo nenhum sentido para ela, demora para chegar lá. Né? E aí, poxa, eu vou sair disso, mas eu tenho medo, o que eu vou fazer? E aí, como é que eu vou pagar minhas contas? Aí vem as pressões, vem as desculpas. Não consigo, né? Tudo amarrado. Né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes, né? Ela se envolve super em uma coisa que não tem a ver com ela, exatamente para justificar. Não, eu tenho que ficar aqui mesmo. Eu tenho que manter esse trabalho, eu tenho que manter esse relacionamento, né? E ela aprofunda numa coisa que não faz sentido, exatamente para gerar justificativas e tentando, né, preencher esse vazio, não preenche. É uma fase meio que ainda assim, eu sei que isso não está legal, mas eu preciso, porque eu não posso abrir mão disso, porque eu preciso. Tem essa fase, né? É meio que uma negação ainda, né, desse processo. É um dilema. Isso é muito incrível, né? Isso é muito. Agora, se isso for feito de uma maneira consciente, está me ocorrendo aqui. Se isso for feito de uma maneira consciente, né? Se o sujeito está dizendo assim, olha, eu vou permanecer nesse trabalho porque eu tenho um plano. Em 5 anos eu quero abrir a minha empresa. E eu não consigo fazer isso se eu não tiver uma entrada, alguma receita aqui. Então pode ser que se ele faz isso de uma maneira consciente, se ele sabe os custos que ele está arcando em permanecer nesse trabalho são para que ele consiga atingir determinado objetivo e alcance determinada meta, talvez até tenha seja até plausível a escolha dele.
Agora, o ruim é quando eu permaneço numa situação dessa, tanto seja num relacionamento, né, Marcelo, quanto também do ponto de vista da profissão, da sua carreira, e eu não visualizo nenhuma outra saída. E eu me encontro absolutamente sem mecanismos e ferramentas para sair dessa situação. E aí é que entra essa ideia de que você começa a trabalhar demais, ou estudar demais, ou se envolver demais em relacionamentos que não são tão bons assim, porque assim você evita de olhar para as coisas que precisam ser olhadas, né? E aí, quando a gente fala dessa ideia de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, está no grau de consciência que eu tenho sobre a minha própria vida, né? E uma vida, como você bem disse, a gente tem várias camadas, é verdade, mas a minha vida é uma só. E essas coisas estão gravitando em torno de mim, né? Tô errado? Tô sensacional. Fala aí, cara. Pô. Não sei se eu tô bem aí. Você falou uma palavra-chave aí. É plano. Quer dizer, a pessoa, ela sabe onde ela quer chegar. Então, poxa, eu tô mirando daqui a 5 anos, eu quero ter minha empresa. O que eu tenho hoje? Aí, o que eu posso ali pensar de opções, estratégias para lidar com isso, o que eu vou fazer? Modelo Grow lá. Exato. Sim. Sensacional. Modelo Grow. Poxa, ela consegue encaminhar, então ela consegue formatar, né, se organizar temporalmente. Isso é um diferencial. Mas ela passa por um processo, né, enfim, terapêutico, de coaching, uma forma dela conseguir organizar isso, porque ela vai vivendo, né, ela vai se adaptando, né, e ela vai se acomodando. É muito fácil, é um processo, isso não acontece, né, do dia para a noite. Historicamente, e tem um outro problema, que quando ela é criança, você fica num lugar legal, hein? Pega lá o seu emprego, vem a mãe. Você fica aí, hein? Você vai perder. Não arrisca. Não arrisca, tá estável. Eu vou falar muito por isso. Eu fui servidor federal por muito tempo. Tá estável, fica lá, não perde. Muito tempo falando isso. Então foi muito difícil fazer uma transição. Para psicólogo, muitos anos de formado, né? Ainda ficava, poxa, como servidor federal, pô, tá bom aqui. Tô ganhando bem, tenho estabilidade, sou reconhecido. Por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer uma coisa que eu fiz 10 anos? Você também fez uma transição de carreira, então? Fortíssima. Fortíssima. Olha que interessante. Isso eu não sabia do teu currículo. E o que você levou em consideração para fazer essa mudança, então? Porque isso, eu acho que para nós isso é relevante, cara. Porque já que a gente está buscando aí o equilíbrio entre uma coisa e outra, o que você colocou ali no papel ou na sua mente que te fez tomar essa decisão aí? É uma decisão corajosa. Eu, assim, fez muita diferença ter buscado uma especialização, né? Fui fazer a pós de TCC, né? Também fez diferença eu começar a abrir um pouquinho os olhos, começar a ter outras pessoas que foram me estimulando. Então aí o suporte, né? Pessoas que vão abrindo a minha cabeça. Que esse é outro problema do comodismo, né? A gente fecha, né? A gente vai criando justificativa para manter isso aqui, né? Então eu consegui ter esse apoio, consegui pessoas que foram abrindo. Eu comecei a ficar muito insatisfeito onde eu estava, né? Porque era um formato legal. É isso aqui, vai ficar assim por mais 10, 15, 30 anos, que for, né? E, enfim, não me atendia, né? Então, a gente for pensar quando a gente fala de sair da zona de conforto, realmente vai doer. A gente fala, não é para ser gostoso. Se for gostoso, você fica onde você está. O equilíbrio, o balanço é uma força ativa. É engraçado que eu e o Danilo, a gente fala muito sobre essa questão da aprendizagem. Aliás, você falou sobre o Grow, né? Pessoal, o Grow é uma das metodologias que a gente aprende dentro da aplicação da metodologia coach, tá? É como uma das teorias, uma ferramenta muito bem conhecida e que nós ensinamos também aqui na nossa escola de coach. Mas eu e o Danilo, a gente sempre fala muito sobre isso, da importância da aprendizagem, né? E a aprendizagem, ela é esse deslocamento de um ponto para outro ponto. E a aprendizagem não é só algo de sala de aula, ela é algo realmente da vida. Então, um processo, até uma pessoa que está ali buscando se entender melhor numa terapia, ou precisa resolver questões numa terapia, ali envolve também um processo de aprendizagem, né? Esse processo de aprendizagem pode representar curas e tudo mais. E esse deslocamento de um local, de um ponto para o outro, exige gasto de energia. A gente costuma muito dizer isso, né, Dan? Não tem como. Existem 2 vilões aqui. 2 vilões essenciais que são instintos
de preservação que nós temos. Um vilão é a segurança. Então, não tem como você ir para um próximo nível sem se arriscar. Então, a regra de correr o menor risco significa você não ficar onde está. Eu não preciso. Para que eu vou me desenvolver mais? Eu já estou dominando isso aqui. Para que eu vou me arriscar? Para que eu vou buscar desbravar outros caminhos? Então, é correr o risco. E o segundo elemento é a acomodação. Então, para que eu vou gastar energia? Isso é o que você falou. Dói. Né? A questão de dor no sentido de gastar energia, de exigir um esforço. Talvez seja até melhor falar assim, né, Dan? Sim. É uma questão de exigir um esforço. E aí o que você falou, uma coisa interessante, que dá para... A gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Entendendo as diversas filosofias, religiões, abordagem, ciências de desenvolvimento humano que traz esse elemento, que é o seguinte: muitas vezes a gente fica numa situação que não é legal até acontecer algo que aí a dor de ficar aqui é maior do que o esforço. Eu sei que aqui eu estou utilizando uma base muito utilitarista, né? Fuga da dor e busca do prazer, mas eu posso dizer, Marcelo, que a maioria das pessoas operam nessa lógica. Aí, às vezes, tem que acontecer algo muito ruim para você dizer, não, peraí. Eu trabalhei muitos anos com recuperação de dependentes químicos. Né? Eu fui missionário e trabalhei muitos anos em uma comunidade terapêutica. Passei 8 anos trabalhando com recuperação de dependentes químicos. E assim, é impressionante que a maioria, para eu não dizer todos, porque generalizar é perigoso, quando eles decidiam buscar um tratamento, é porque eles chegaram numa situação crítica. Algo crítico aconteceu. Uma dependência dessa, que aí não tem nada a ver com coach, sim, tá, pessoal? Porque enfermidades, pessoas com estado de depressão, pessoas com patologia, isso não tem absolutamente nada a ver com coach. Não é campo do coach, isso não é próprio da metodologia, a gente deixa isso bem claro na escola, mas só para dizer que muitas vezes algo tem que acontecer. Aí vem uma crise, uma enfermidade, vem... Não, aqui a gente poderia passar várias horas citando vários exemplos de como essa... Disparadora. Né? Como essa dor de... Ai, não, peraí, eu tenho que rever isso daqui, eu tenho que mudar. Pela dor. É a dor. Olha só. E, poxa, a nossa energia ela é finita, né? A nossa energia é o nosso tempo. A gente fosse pensar aí, a gente tem 24 horas no dia. Todo mundo tem 24 horas. Sim. Aí você tira, 8 horas, em média, aí de sono. Vai sobrar 16 horas. Você pensa a sua rotina mínima, né? Necessidade básica. Então você fica com pouco tempo por dia. Né? Então, energia finita, tempo finito, de tantos locais possíveis, tantas opções, onde que a gente vai investir, né? Esse recurso. E aí as pessoas não têm ideia disso, que fica abstrato. O meu tempo. É difícil, né, mensurar o meu próprio tempo, a minha própria energia. Quanto que eu estou cansado mesmo, né? Acabado. Então a gente pode pensar um exercício. Dá R$1 milhão para a pessoa. Onde que ela investe? Que ela começa a ter ideia, né? Poxa, olha, o que é mais valioso para você? R$1 milhão ou a sua vida? A sua energia, o seu tempo, as coisas que você faz todos os dias. Percebe? Ela começa a ampliar um pouco, né? Entender o valor do tempo dela. Né? Mas dá para aconselhar as duas coisas, por favor. Eu não vou ter que escolher entre uma e outra, não. Por favor. Doloroso. Não. Dá para ter uma boa, né? 1 milhão e aproveitar a vida, aliás, né? Muito bom. Ô Marcelo, e você lá nos teus atendimentos, que você percebe, assim, que são as reclamações mais, assim, constantes e que você identifica como sendo justamente essa falta de autoconsciência, essa carência de conhecer a própria jornada, ter essa visão sobre aquilo que ocorre na vida do sujeito? O que você vê lá que é mais recorrente ali nos teus atendimentos? Olha, é muito recorrente conflitos, assim, quando a pessoa está insatisfeita e ela tenta se adaptar, ela está tentando,
ela começa a gerar uma série de conflitos com as pessoas. Começa a ficar insuportável, insustentável a situação para ela. Então, assim, é comum eu já pegar pessoas que já estão insuportáveis, assim, ela não aguenta mais o que está acontecendo, está um limite, é o chega, né? E Isso tanto no trabalho quanto na vida no trabalho, pessoal. na faculdade, em vários campos, né? Então, ela começa o que a gente chama de não entender mais o que está acontecendo no ambiente dela e ela mesma não se entender mais. Então, pô, eu não sou assim. Por que está acontecendo isso? E está tudo diferente, ela não me atende mais, não me satisfaz mais. E às vezes ela não sabe por quê. O que acontece? Ela está muito acostumada com as pressões. Ela tem que fazer isso, devo fazer isso, tem que ser o melhor, não pode sair, né? Regras. Né? Então ela vai se limitando, se fechando. E então ali eu me deparo muito com isso. A gente ampliar um pouquinho a percepção, abrir. Às vezes ela já percebia, mas ela não engajava. Ela tinha medo, ela enfrentava barreiras. Eu parto do princípio humanista de que todo mundo tem aí um potencial maravilhoso, né, para desbravar, mas vai enfrentar barreiras, né, vai enfrentar pressões. E aí é o momento de ela ter o suporte, ter o trabalho terapêutico para ela conseguir enfrentar, né, que é ela que faz. A gente não tem como fazer por ela. Né? Então é o princípio do autoconhecimento, envolve também a autorresponsabilidade. O que eu tenho que fazer é o meu papel aqui. Quais foram as minhas decisões? Quer dizer, ela toma uma decisão e... mas ele, né? Mas você que assumiu, você que fez isso. O culpado é sempre o outro, né? O culpado é sempre o outro. Então, é voltar para ela. Onde que está o seu controle aqui, no meio disso tudo? Então, você está sempre jogando para o outro. Vamos voltar, e aí? Assumir o protagonismo, né? Tomar as rédeas da própria vida, né? Isso é muito difícil de fazer. Acho que, inclusive, eu tenho entendido e tenho estudado que isso é ao longo da vida. Ela vai é um formando. processo de aprendizagem, né? É longo. Aliás, eu vou trazer até uma coisa aqui, Dan, fugindo aí do roteiro, né? Porque ele montou um roteiro maravilhoso, lindo. Aí eu venho furar esse roteirinho. Ironia, alerta de ironia. Adoro trabalhar com esse homem, pelo amor de Deus. É o seguinte, lembra que várias vezes, a gente já fez até live, eu acho, falando sobre isso, trazendo a questão do equilíbrio, né? Então, a gente está falando de equilíbrio, vida e trabalho e tal. E uma coisa que a gente gosta muito de falar pensa em uma imagem de qualquer coisa em equilíbrio. Então, um equilibrista, alguém equilibrando pratos, alguém numa bicicleta, ali andando de bicicleta, equilibrado e tal. E uma coisa que a gente identifica em comum nessas coisas em equilíbrio é que elas estão em movimento, né? A gente costuma dizer isso. Não existe equilíbrio estático. O equilíbrio é um movimento. O equilíbrio é ativo. Isso, ele é ativo. Você está sempre pendendo para lá e pra cá, né? Se você for pensar ali alguém, né? Que cara é? Você tá me olhando com essa cara? Não, porque eu achei sensacional, é isso mesmo. O cara que tá com a bicicleta tá ali pedalando. Não, perfeito, é isso. É o cara lá que tá na perna de pau, né? Ele não fica parado, ele tá... Aquele francês que atravessa de um prédio para outro, equilibrado naquele fio. Ele tá ali, ó, no movimento de um lado para outro. Gente, eu não acreditava que aquilo era verdade. Depois eu fui ver as imagens, que coisa incrível, né? Então, é exatamente isso. Essa coisa do equilíbrio, ela não é uma coisa estática, parada, passiva, né? É uma coisa ativa, é uma coisa, é um movimento, né? Você ter ali você tem, claro, um eixo, você tem como é que eu posso chamar isso? Pelo amor de Deus, me ajuda, mas é um eixo mesmo, né? Você tem um eixo, você tem um norte, um direcionador, alguma coisa ali que te dá uma linha e você fica em torno daquilo, como que gravitando em torno daquilo, né? Isso é interessante, uma metáfora interessante, porque às vezes a gente busca um equilíbrio que toque. No alto da montanha. No alto da montanha, sou alguém reduz estímulos. Não, eu sou um né? pai equilibrado dentro dos meus micros desequilíbrios, poderíamos dizer assim, né? Tipo, tem horas que, eu pendi, aí, não, desculpa, volta de novo. Senão, eu sou desequilibrado. Eu acho que você já entendeu. Isso me fez lembrar, lógico que eu entendi, lembra que nós gravamos já uma vez
em 1517, aquele curso sobre mindfulness. Ah, sim. Nós já fizemos algumas coisas nessa área e a ideia do mindfulness, né? Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas acho que sim, porque é muito falado, é um termo americano que não tem uma tradução direito ainda para português, mas é atenção plena, né? É quando o sujeito consegue estar de forma real no presente. E aí muitas pessoas achavam que o tal do mindfulness era a meditação e que você precisava estar em casa ou então na montanha, ouvindo a musiquinha de fundo e o barulhinho da cachoeira caindo para praticar o mindfulness. E a ideia não é essa. Infelizmente o mundo corporativo trouxe o mindfulness para si e parece que tudo virou um desejo de melhorar a performance. Não é esse o objetivo do mindfulness, né? O original pelo menos. Mas ainda assim, eu lembro da Shona Shapiro, que é uma das autoras que trata disso, né? Uma das maiores especialistas na área, inclusive. Ela diz o seguinte, olha, você pode praticar o mindfulness dentro do ônibus, se você quiser. Sim. É você estar presente, sentindo o que está acontecendo naquele momento. Eu estou falando isso porque essa ideia do desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional gera nas pessoas, talvez você até fale a respeito disso, crise de ansiedade. Eu tenho alunos, assim, e não é um número baixo. Professor, olha, hoje quase que eu não vim. O que foi que aconteceu, meu filho? Me deu uma batedeira, me deu isso, me deu aquilo. Então, se não é uma questão puramente física, tem outros elementos ali. E a gente sabe que tem uma galera que está sofrendo dessas benditas crises de ansiedade, cara. E aí, o que é uma das técnicas de mindfulness para você ajudar o sujeito a conseguir voltar a se equilibrar, se assim a gente pode dizer, fique no presente. Você está sentado na cadeira na escola, ou te deu isso lá no ônibus, no metrô, cara, sinta o seu pé no chão. Sinta a calça sua na sua pele, a respiração. Observe o ar entrando e saindo. Quando você se conecta com o presente, você consegue voltar para aquela situação do momento, né? E não fica preso. Eu não sei, olha, eu estou falando daquilo que eu li, né? Você é o cara da psicologia, talvez vai dar dicas até melhores. Mas isso, eu tenho visto isso acontecer de maneira muito frequente, Marcelo. A gente é bombardeado pelos nossos pensamentos. Essa é uma dura realidade. Nem sempre os nossos pensamentos, eles nos ajudam. Aliás, a maioria deles são repetitivos, né? Enfim, sabotam. A gente tem, por minuto, aí uns 87 pensamentos, uma coisa assim. Nossa. Então, é muito pensamento. E alguns recorrentes. Recorrentes, repetitivos, inúteis, né? Então você sempre está passando, putz. Quer dizer, são pensamentos que vêm automaticamente. Essa é o que propõe a TCC. A gente tem sempre pensamentos, a terapia cognitivo-comportamental, né, lá do Aaron Beck. Então a gente tem crenças ativadas que, enfim, geram esses pensamentos automáticos. Então a gente filtra a situação. Aconteceu uma coisa ali que não foi tão legal para mim, uma situação que eu entendi como desagradável. Olha, tá vendo? Olha o que aconteceu. Putz, estou ferrado. Não, é assim. Esse cara, eu não consegui. E a gente vai se torturando, se martirizando e afeta, por fim, as nossas decisões. Então a gente começa a cair em decisões que não são autênticas, né? Eu tento evitar, né? Começa a ter as estratégias para tentar apaziguar a coisa aqui, ou compenso com outras coisas. Esse é o modelo cognitivo da TCC. É muito rico, a gente vai sempre trabalhar isso, né? nas sessões, né? Dentro do consultório, né? Enfim, é bem complicado, porque a gente tem que jogar luz nesses pensamentos. A gente deixar eles no escuro ali, evitando, vai aquele monstrinho, né, que depois de um tempo vira um monstrão, né, que para enfrentar é muito mais doloroso, ou gera uma explosão e tal. Então, esse é o grande dilema pra gente, né? A gente tem que falar, tem que trazer o assunto, tem que ver o que está pegando, por quê, qual que é o medo. É incrível, quando a gente vai aprofundando o medo, né? Que, por exemplo, eu tenho uma metáfora. Se você pegar uma formiguinha, colocar uma lanterna atrás dela, vai parecer um monstrão, né? Se olhar a sombra dela, a caverna de Platão, né? É um monstro, nossa senhora, gigantesco, não vou conseguir. Aí você vai pra... Vamos ver o que está acontecendo mesmo, vamos ver esse tamanho desse monstro mesmo. É uma formiguinha. Sim. Então, esse movimento de descoberta, né? Ele é muito rico. Por isso que não é o resultado. É o processo de descobrir, né, o que está acontecendo. E a partir porque não vai ter uma resposta certa. Vai ter uma resposta que vai fazer mais sentido para a vida dela, que vai encaixar com os planos dela. Sim. E aí, retomando aquele tópico que você falou, né, planos. Né?
planejamento, né, construção, e vai amalgamando. Você falou o negócio do plano na hora do almoço, eu achei tão bacana, cara. Qual foi? Você não lembra? Eu achei tão legal. Você falou assim, olha, eu sempre me planejo, você disse isso. Foi lembrar, fala. Eu sempre me planejo, mas quase nunca o que eu planejo acontece. Mas ainda assim é melhor ter planejamento. Porque o nosso plano, quando você se planeja, é uma hipótese. Não vai ser o que você planejou, mas a probabilidade de ser melhor é muito, Você tem material, muito grande. Você né? tem matéria, você tá para onde está indo. Agora, recuperando aqui o que você falou, o Danilo falou também do Mindfulness, né? Eu lembrei do Toll, né? Do Toll. O Toll também é um autor importante aí sobre o agora e tal, essa questão do presente, Eckhart Tolle, né? E ele fala que a sociedade, foi muito legal, lembrei disso quando você falou desse princípio, né, do TCC, que nós somos bombardeados pelos pensamentos, existem crenças que filtram as coisas e reforçam esses pensamentos e tudo mais. E ele diz que a humanidade vive uma epidemia, né, que é justamente não estar no presente. Ou a gente está sofrendo com o que passou, os pensamentos tá fazendo você ressentir, né, você ressente o passado, ou você está ansiando um futuro, né? E aí você tem essas duas grandes, né, enfermidades, né? Ansiedade, essa coisa do pensamento em relação ao futuro que nunca chega, né? Antecipar as coisas, e também uma dimensão depressiva, né? Que eu estou sempre voltando lá. E é interessante porque isso rouba equilíbrio, isso rouba energia, não tem como você estar equilibrado o tempo todo dessa forma, né? Não tem como, isso te tira do eixo, né? E te tira do único lugar e tempo que você pode fazer a diferença. Aí entra o jargão que você não gosta. Vou entregar o Daniel, esse é seu jargão. Agora é a hora, porque é agora. Agora é a hora. Você não pode tomar uma atitude amanhã, você vai tomar uma atitude agora, entendeu? Aliás, o que você acha? A gente deve mudar o jargão ou para a segunda temporada, Fê? Coleta isso daí na internet, um jargão. Faz uma enquete. Faz uma enquete. Pessoal, destrói ou mantém? Destrói esse jargão. Vou repetir. Agora é a hora da atitude. Ele acha brega. Eu também acho. Vou combinar. Mas eu não falo nada. Como eu não tenho um melhor... Vamos abrir para o pessoal? Pessoal, quem quiser propor aí né? Nós aceitamos. Vamos aceitar aí o tema. Se não agora, quando? Deixa o comentário aqui embaixo. Aliás, aproveite, curta, compartilhe aqui nosso podcast. Mas é um pouco isso, né? É a questão do agora, né? De você vir para um único tempo. O agora, na filosofia grega, na mitologia grega, é um deus, né? O Kairos. É um único tempo que você efetivamente pode fazer a diferença, pode fazer escolhas, pode tomar decisões, pode mudar esse rumo, pode equilibrar a sua vida, né? Talvez esse norte, talvez, né? Não estou aqui trazendo nada definitivo não, tá, Danilo? Talvez esse eixo que a gente tenha que trabalhar, né, em torno nesse movimento seja o agora mesmo, né? Seja estar aqui agora. E aí, talvez, Adailton, não sei se vocês vão concordar também, Marcelo, mas vou falar de algo que parece que virou lugar comum, todo mundo fala, não sei se as pessoas ainda compreenderam, se eu já compreendi toda a dimensão do que significa, mas eu acho que no fundo nós precisamos encontrar algum propósito, né? Essa é aquela pergunta antiga que ninguém conseguiu responder ainda, por que fazemos o que fazemos? Para onde é que a gente está se encaminhando? E, cara, não adianta, se você está na vida sem responder essas questões, né? Parece que alguma coisa está sendo perdida. Eu digo isso porque a gente está vivendo, Adailton, talvez mais eu ainda, um processo de transformação muito profunda, cara. Inclusive no olhar interior, assim, onde é que nós estamos indo? E encontrar alguns propósitos, pelo menos em algumas partes da vida, começam a dar uma outra cor para a nossa vida.
Digo isso porque, pelo que eu percebo, e também por nossa experiência toda, né? As pessoas que estão vivendo sem questionar as escolhas que tomou, ou sem saber por que está dando os sims que deu, ou os nãos que deu, acaba tendo uma vida tão cinzenta, sem cor, cara. Cadê o sabor dessa vida toda? Me parece que o propósito traz algo de novo aí. E aí eu não quero também ficar só nessa ideia só de propósito, que isso já se gastou tanto, né, como outras palavras, como accountability. Acabei de falar aqui do mindfulness, por exemplo, ou então governance, sabe? Você vai usando sustentabilidade dos anos 90 e parece que as palavras vão perdendo o seu significado. E o propósito é tão gigantesco que a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Não sei se eu estou no caminho certo, vocês concordam com isso ou não. Concorda, Marcelo? Você pode discordar também, viu? Você fica à vontade. Você pode falar, isso é uma porcaria. Mas eu estou dizendo, isso aqui é mesmo de vivência mesmo, sabe? E para eu completar, já te passar a palavra. O meu propósito hoje eu sei que tem muito a ver com a educação. E não só com a educação formal, mas também com a educação comportamental. O meu propósito de vida passa por essas dimensões. Quando isso ficou claro para mim, o trabalho ficou mais fácil também. Então, por exemplo, eu estou me envolvido em uma série de projetos. E, cara, alguns dos projetos ainda não estão sendo remunerados por isso. Não ganham R$1, mas eu estou tão motivado, o meu propósito está tão claro, que eu não reclamo. Hoje eu acordei 6 da manhã para finalizar esse roteiro aqui, pô. Então você percebe? É o desejo de que algo se concretize, é a crença de que estou no caminho correto. Isso é alimentado pelo meu propósito, né? E eu não quero ficar aqui autocentrado, mas eu só posso falar da minha experiência, é o meu lugar de fala. Não sei se tem algum nexo do que eu estou falando aí. Sim, mas você percebe que você adiciona energia aqui, né? Completamente. Você coloca energia, né? Agora, você faz essas sínteses aqui, a gente vai conversando, você consegue, né, entender, processar tudo, né? Elabora, sintetiza. Isso é ativo, isso é enérgico, né? O clima não fica aquele peso, né? Vai sumindo, né? Vai saindo para outro lugar. Não, tá aqui, né? Então, e aí você consegue fazer associações que são muito ricas. Né? E vai trazendo também para você, vai se descobrindo, vai entrando, né? Pô, por que eu faço isso? Quer dizer, essa questão do propósito, a gente está sempre buscando. Porque demorou muito tempo para chegar nisso. Eu tô só com 22 anos, então até que não foi muito não, sabe, Marcelo? Não é? Olha aí. Ele foi rapidinho, foi aos 22. Tem 2 anos que ele descobriu. 2 aninhos. Aos 22. Mas olha, Marcelo, isso que você fala, essa percepção, é algo real, né? E aí eu vou dizer da minha experiência, parceria com esse cara, tem mais ou menos uns 8 anos que a gente se conheceu, o negócio casou ali, a gente fez grande parte dessa descoberta do propósito foi em conjunto, até se provocando, né? A gente fala muito sobre isso, né, Danilo? Subir a barra e tá. E hoje também aqui, né, o pessoal aqui, ó, da Galícia Educação, você chegou aqui hoje, você conheceu, você viu a energia, a recepção, a coisa. Então você vê uma empresa que tem essa dimensão do propósito, acredita que realiza essa transformação. A gente não está realmente aqui querendo trazer uma coisa autocentrada, até porque o modelo, né, que a nossa escola de coach traz não é um modelo personalista, ou seja, a gente não tem uma personalidade como modelo da escola, mas um conjunto de profissionais, de pessoas que estão nessa caminhada. Mas eu posso declarar, a gente sempre gosta de fazer isso, né? Nos nossos cursos a gente começa declarando o nosso propósito. E para mim o meu propósito é evoluir e contribuir com a evolução através da educação, né? E para mim a aprendizagem e a evolução são praticamente sinônimos. Para mim, eu digo praticamente, é para não ser tão taxativo. Porque na minha cabeça, enquanto eu digo praticamente, na minha cabeça é aprendizagem e evolução é a mesma coisa. É igual. E é engraçado que a gente estava conversando sobre isso, né, Danilo? Não é uma coisa só declarada, bonitinha, mas não, é isso mesmo que a gente vive. Um processo, curvas de aprendizagem constante, crendo e vendo
que acontece um processo de evolução. Não que esse deva ser o propósito das pessoas que estão nos acompanhando. É um exemplo de quando você encontra, ou eu não digo nem encontra, porque não dá para colocar isso no passado, só uma descoberta contínua, né? É um processo contínuo, se confunde com um caminhar que é a própria vida, né? Não é, e à medida que você vai aprofundando nisso, você vai encontrando essa baliza, esse norte, né? E as coisas vão passando a ter sentido. A gente está finalizando esse primeiro bloco. Muito bonito estar com você aqui, viu, meu amigo? É muito bom, muito bom. Vamos aproveitar esse momento, já que a gente está falando de balanço entre vida profissional, pessoal, propósito e tudo mais, quero fazer o nosso jabazinho aqui. E é especial para você que se interessa por esse tema. Aqui na Galícia Educação, na Escola de Coaching, nós temos uma linha de formação de Life Coaching. E essa linha de formação, para qualquer um que passa aqui na Escola de Coaching, primeiro faz os módulos básicos. Para qualquer uma das linhas, você precisa passar pelos 8 módulos básicos, que tratam, inclusive, tem lá um módulo nosso com a professora Tainã, que está especial. Eu nem lembro qual que é o nome do módulo lá, que ela trata também dessas questões de vida e carreira, mas nós temos uma linha específica muito interessante, que é a de Life Coaching. Só para vocês terem uma ideia do que tem nesse módulo, nessa linha específica, a gente trata do primeiro módulo, autoconhecimento e propósito. Olha que coisa mais linda. A gente acabou de começar a falar sobre isso aqui. Depois tem o módulo de desenvolvimento da autoliderança. É o que você falou da autorresponsabilidade aí. Saúde e bem-estar integrativo é um outro módulo. E níveis de consciência e processo evolutivo, que é cara de metodologia coaching, né? Então, ó, entra aí no site da Escola de Coaching da Galícia Educação, vê no detalhe o que a gente propõe para você aí, você que é um cara que já está na área, ou quer se formar como coaching, ou se você é um líder de empresa, um gestor. Caramba, se você está percebendo que aí é um gap nesse equilíbrio entre vida profissional e pessoal, para você é algo que é caro, entra e conheça o nosso curso aí, tá bom? A gente vai agora para o nosso segundo bloco e o Marcelo continua aqui conosco. O Marcelo não vai embora. Continua aqui com a gente, né? É isso aí. Então vamos lá, Fê, Tchulu, vamos para o segundo bloco? Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo bloco. Agora nós vamos começar o Isso Pode Coach. Nosso objetivo aqui, Marcelo, é o seguinte: a gente pensou um segundo bloco para a gente trazer um caso prático e também perguntas do pessoal, da audiência. A gente abriu aqui alguns canais no Instagram, coletamos algumas perguntas. Por que isso? Porque, você sabe, nós temos uma escola de coach aqui na Galícia Educação e uma das coisas que a gente trabalha é a desconfiguração, né, Danilo? Posso falar assim? Não é agressivo falar assim, não, né? A desconfiguração que essa massificação do coach gerou, da metodologia e tudo mais e tal. Então, Isso Pode Coach é o momento em que nós vamos parar para responder as suas perguntas, trazendo a pureza da metodologia coach, né, de acordo com a nossa principal referência, que é o IOC. O IOC. Tá explicado? Explicadíssimo. E aí nós trouxemos um case hoje. Qual case que nós trouxemos aí? Você não quer falar o nome? Como é mesmo? Eu esqueci. Quiet quitting. Isso aí. É um fenômeno. Quiet quitting. A gente trouxe esse fenômeno para aproveitar a presença aqui do Marcelo e comentar um pouco a respeito disso. Só para quem colocar todo mundo na mesma página, esse movimento, vamos chamar assim, tem sido muito linkado à geração Z. A galera que nasceu dos anos 90 para cá, né, Marcelo? E que está já na sua idade de mercado de trabalho, já está trabalhando, mas assumiu uma postura de fazer simplesmente aquilo que lhe é pedido, que está naquilo que a gente chama de job description, né? Que está na descrição do ofício, do trabalho do sujeito. Porque se sente... Claro que não é todo mundo, a gente está fazendo generalizações aqui, e toda generalização é muito pobre, né? Mas tem lá um grupo grande que se identifica com essa ideia porque quer evitar excesso de demanda no trabalho, porque considera que as empresas, as corporações
exageram nas cobranças, quer evitar a sobrecarga de trabalho, não se sente valorizada pelo trabalho que entrega em relação ao salário que recebe. Então assumem a postura do tal do quiet quitting, que não necessariamente, aliás, tem algumas traduções erradas que falam a tal da demissão silenciosa, mas não é que o cara faz a demissão silenciosa, ele cruza os braços, deu o horário do trabalho dele e ele encerra ali, justamente na tentativa de busca de um equilíbrio entre a vida profissional dele com a vida pessoal. Porque, querendo ou não, a Dailton, você sabe disso, a nossa geração, eu tenho 42, a Dailton está quase com 50, a gente está... Essa galera que está... A galera que está com mais de 40 absorveu muito trabalho. E as novidades da tecnologia avançaram na nossa casa. Então, assim, quantas vezes eu não respondi e-mail de gestor, de coordenador no final de semana, até o momento que eu falei, não quero mais. E quando eu falo não quero mais, dá a impressão para líderes, para alguns gestores que não estão ainda entendendo como as coisas funcionam, que você não está engajado, você não está comprometido com o trabalho, você não vestiu a camisa. E esse movimento quiet quitting tenta dar resposta a isso. Claro que é uma série de críticas, você pode criticar, não, mas peraí, quando é que você vai mostrar que você de fato ali está entregando o seu melhor? Mas na nossa época, Dailton, a gente faz ainda isso. O over-delivery, né? Sim, Entregar aqui o máximo, e além daquilo que foi pedido, encomendado, a gente sempre faz, mas faz parte hoje da nossa natureza. Eu tô agora me questionando se eu devo mesmo continuar fazendo isso, sabe? Ou você tá querendo ir pro quiet quit? Olha, se você não me pagar direito, Dailton. Olha, eu queria, antes do Marcelo comentar, por favor, né, Passe no RH. passe no RH para receber o feedback. Mas é bom lembrar o seguinte, só para deixar isso bem claro, eu falei no bloco anterior, você trata de assistir o programa inteiro, porque nós temos no YouTube, o episódio todo de vídeo está lá no nosso canal do YouTube. E nos agregadores de podcast, você sei que está ouvindo pelo seu celular com fone de ouvido aí, não está no YouTube, você deve estar lá no Google Podcast ou no agregador lá da Apple, que você, por favor, fique atento, porque nós temos 2 blocos. O primeiro bloco sai um dia, o segundo bloco sai outro dia, eu não lembro agora qual que é, tá? Mas são dias separados. O vídeo completo tá lá. E no primeiro bloco eu falei, cara, eu tô trabalhando muito, Marcelo. E eu tô entregando pra caramba, pra não dizer outra palavra. Então não é que eu tô no quiet quitting, não. Mas eu compreendo a geração que questiona o over-delivery. Não sei, fala aí, cara. Eu acho que tem um ponto importante que eu gosto muito, assim, que é a metáfora esportiva. Você combina o jogo está combinado. Assim, você está jogando ele para ganhar, ou você está jogando para empatar. Assim, é muito nítido no futebol, cara. Os caras estão segurando ali, você não quer fazer gol. Né? Então, acho que isso ajuda, essas metáforas, assim, a pessoa a refletir. Porque não tem uma resposta certa. O certo é entregar bastante ou sair no horário bonitinho, né? Pô, eu não consegui. Job description. O que é o certo aí? Então, acho que não tem uma resposta certa, mas vai ter uma resposta que é muito boa a partir das informações que você tem. Você tá liso, hein, Marcelo? Você tá liso. Você tá liso. Marcelo meteu um chapa branca gostoso. Quanto que encaixa no seu projeto de vida? Boa. Acho que aí é legal, porque você tem um projeto de vida hoje que está alinhado para a entrega, para a produção, de realmente encarar, de empreender, né, de fazer o horário a mais. Então, quer dizer, faz sentido para você o over-delivery. Essa é uma avaliação que tem feito sentido, não pode ser que não faça sentido sempre. Para sempre. Sim, Por isso que é legal a gente fazer sempre essa avaliação do projeto. Então a gente vai ver quanto que encaixa. Né? E o quanto que isso é combinado. Às vezes a pessoa, assim, até geração Z que você trouxe, ela não tem tanta experiência profissional. Ela está construindo. Então ela não tem esse macete, essa manha de entender limites. Né? Então esse é um ponto muito importante. A gente fala de work-life balance, tem que falar de limite. Até onde eu vou? Até onde é legal? A gente fala só de balanço é equilíbrio. Né? Balanço tem uma hora que... Né? E tem sempre um outro lado aqui. Então são forças contrárias, mas tem uma hora que se eu fazer muito, quebra. Né? Para tudo, né? Se eu for apertar o zíper com tudo, eu arranco aqui, quebra tudo. Então aí vai fazer diferença o limite. Esse limite
você tem consciência dos seus limites? Quem que coloca o limite para você? É só o chefe que fala, não, você vai entregar mais. Né? Ou é você? Quer dizer, por isso que esse encaixe... Ou é uma decisão sua, né? Porque você pega âncoras de carreira do Edgar Schein, né? Acho que é isso, Edgar Schein. Ele trabalha, tem uma âncora específica que é de performance, que é de entrega, é gestão, é o cara que arrebenta. Né? Tem uma outra que é mais conservadora, que é lifestyle, é estilo de vida. Eu quero fazer minhas coisas em casa, eu quero flexibilidade, eu quero segurança, né? Então, ó, eu quero certo, é estável. E aí, então, quer dizer, não vai ter uma regra de work-life balance, vai ter um perfil, o autoconhecimento que você trouxe. Né? Então, é por isso que é difícil, né, a gente conseguir dar uma resposta única. Mas vai fazer muita diferença, porque quando a gente começa a levantar essas questões, a pessoa ela se redireciona, ela organiza. Aí ela entra no plano. Né? Então, as coisas começam a fazer sentido para ela. Quer dizer, quem que é uma pessoa rica? É aquela que tem 1 milhão na conta? Também, vai, Marcelo. Também. Você não me venha, É você não me também. venha, hein? Sabia que Você não me venha. Vamos lá, não estrague meus sonhos. Vai lá, não estrague o sonho. É a pessoa que tem riqueza de significados. Sim, perfeito. Sim. Vocês entram aqui na Galícia, cara, vocês olham os colegas de trabalho de vocês, o espaço que vocês elaboraram, a estrutura de curso, os projetos, a luz carregada de informações. Isso é riqueza. Sim. Entende? Não é, não, a Galícia tem 1 milhão para investir agora. Pô, legal, mas e aí? E esse tesão de estar aqui fazendo a coisa acontecer? Né? Então, essa relação, ela é abstrata, é subjetiva, né? Se você for ponderar, ainda mais agora com a pandemia, que tem uma galera que quer trabalhar remoto, e, enfim, vai alternando, as pessoas que vão fazer o curso também vão fazer em formato digital, às vezes vêm para cá, né? Então, são vários fatores a considerar. A gente poderia dizer que o quiet quitting, né? Quiet quitting. Seria o contrário de um workaholic. Contrário? Poderia, o oposto? Não sei se é o oposto. Será que seria? Porque a pessoa começa a parar de fazer, vamos lá, tá bom. Porque também porque na hora eu pensei, a gente pode ter oposição disso. O cara fazer desse dito over delivery uma fuga de algo, né? Então, a vida não está equilibrada. Perfeito. Né? Uma fuga de algo, uma projeção de algo no futuro, sei lá, questão, aí envolve uma série de coisas que não pertencem ao coach. Isso pertence a outra área do conhecimento, psicologia, até filosofia, né? Que é a dimensão do ego, isso, exatamente, fugas, traumas, enfim. Sim. E uma série de coisas que aí o cara encontra ali o vício no trabalho como um lugar de refúgio, de fuga, tal qual algumas pessoas usam drogas como um artifício de fuga, né? Então, se fosse o oposto disso, aí eu também não tenho certeza, a gente tem também um desequilíbrio sério, né? Então, mas, voltando para o que você trouxe aí dessa geração, não sei, talvez, eu não consigo imaginar, cara, você tendo uma vida equilibrada, feliz, e isso implica que você faz o que você gosta, você se reduzir das 8 às 6. Ao job description. É difícil porque um efeito que acontece, eu penso assim que a gente consegue medir o termômetro dessas coisas, da paixão e tudo mais. Um desses termômetros é justamente perder a noção do tempo. É entrar no dito estado de fluxo ou de flow, né? Você começa a fazer uma coisa ali, você está cansado, mas parece que quando você começa a fazer, parece que aquele cansaço vai embora. Quando você termina de fazer, aí o cansaço volta. Você diz, tô cansado. Mas, tipo, sabe, me explica melhor aí. Eu sei que você está me entendendo, o Marcelo também, só que hoje eu não estou conseguindo me explicar. Talvez seja o cansaço, né? Não, Gadá, eu acho que você tá no caminho certo.
eu pensei uma outra coisa também, né? Quando a gente entra nesse estado de flow, né? Quer dizer, eu tô tão entregue a uma determinada atividade, eu me sinto tão pertencente ao grupo que eu trabalho, e eu me identifico tanto com aquilo que eu produzo, que eu não vejo o tempo passar. Isso se torna algo orgânico para mim. E o quiet quitting, nesse sentido, não faz nem tem conexão, cara. Porque, assim, independe se o chefe está pedindo ou não. Exatamente. Se você tá com uma força atrás de você, se você não entregar, você vai morrer. Cara, você simplesmente faz o que tem que ser feito, né? Mas desde que isso, de novo, eu acho que a gente volta para a questão da consciência. Por isso que é tão importante, a gente fala tanto de autoconhecimento, que também virou outra palavra que tão gasta, né, cara? Mas não tem outro caminho. Se você não se olha, se você não reflete, se você não dá pausa, caramba, porque eu lembro que eu liguei para Adailton algumas semanas atrás, falei, Adailton, já sei porque passei um dia tão ruim, cara. Falei, o que foi, meu amigo? Ele falou, o que foi, cara? Ilusão. Sofri uma ilusão, cara. Isso foi libertador. Quer dizer, assim, eu entendi que o sofrimento... Passei uma noite acordado, hein, Marcelo? Uma noite, cara. Nunca tinha acontecido isso comigo. Porra, eu fiquei pensando, ruminando alguns pensamentos. No dia seguinte, depois de alguma reflexão, falei, caramba, o que me fez sofrer foi uma ilusão. Preciso falar com alguém, Adailton. O Adailton vai entender isso. Adailton, eu expliquei pra ele, cara, olha isso. Me iludi com uma fantasia e a fantasia me fez sofrer. Cara, então aí aliviou. Mesma coisa em relação ao trabalho. Se eu sei do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, por que eu estou entregando, o que isso me alimenta a alma, não é só para o meu chefe, não é só para a empresa e para eu ganhar meu salário no final do mês, é porque para mim faz sentido, me faz bem. Aí, cara, eu esqueço quiet quitting, se vai ter a música da Beyoncé também fala sobre essas coisas aí, tá todo mundo falando agora disso, não importa, você faz aquilo que tem que ser feito porque faz parte de você. Bonito isso, né? É, com certeza. E vira uma obra, é a sua obra. E eu não consigo entender equilíbrio vida e trabalho, né? Como a gente está falando aqui, sem esse encontro de alguma forma. Eu lembrei que uma vez a gente foi fazer um curso, né? Que foi com aquele professor que veio da Noruega, eu acho. Falava inglês, lembra lá? Que você olhava para mim e dizia assim... Da Finlândia... Ele era finlandês? Não, ele era da Noruega. As finlandesas foi para dar aula para os professores. Ele ia falar sobre comércio exterior, internacionalização. Finlândia? Foi? E o professor falava todo em inglês. E ele ficava tirando onda com a minha cara por causa do meu inglês. Eu não falava, eu não fiz isso, não. Eu nunca tirei sarro. Jamais. Não, ele não tirou sarro. É mentira isso. Mas ele olhava pra mim e dizia assim, eu não acredito que ele tá mandando essa, meu. É bem engraçado isso. E você lembra que teve a primeira atividade do curso era se apresentar e dizer como você se via daqui a 5 anos. Né? E daqui a 10 anos, eu acho, alguma coisa assim. E um dos participantes lá, que era um dos organizadores do curso, ele disse o seguinte, hoje eu me vejo como um businessman e daqui a 10 anos eu quero ser um family man. E aí ele dizia assim, eu tenho uma filha de 5 anos e eu quero trabalhar para que daqui a 10 anos eu não precise trabalhar. E aquilo para mim, e aí sem nenhum tipo de crítica ao plano, né? Quem sou eu para fazer algum tipo de crítica ao plano? Mas para mim a matemática não bateu. Porque eu tenho, na época, minha filha era até mais nova, né? Hoje ela tem 8 anos. E eu dizia assim, poxa, uma filha de 5 anos, o homem mais importante da vida dela é o pai. Com certeza, né? Mas uma filha de 15, não. Então, eu vou ser um businessman no momento em que... aí eu justifico, não sei se era isso que ele estava querendo dizer, tá? Mas é um dilema. Eu vou me ausentar da minha filha no momento em que eu sou o homem mais importante, sabe? E aí, quando ela tiver 15 anos, que ela vai querer me rejeitar, natural, né, doutor? Não é natural? Mas não é natural? Né? Não é natural? Sim. Ela vai se distanciar de mim para construir a sua própria identidade, as paixões e tudo mais.
Aí eu vou chegar lá todo family man, não está fazendo muito sentido isso, percebe? Então, é viver esse equilíbrio em cada fase, em cada momento, em cada situação da sua vida, da vida da sua família, do trabalho, essa coisa do equilíbrio que é movimento, ora estou aqui, ora estou ali, ora estou acolá, né? Eu acredito que é realmente um exercício importante de ser feito. Ele tem uma importância enorme, né? É isso aí. É um equilíbrio ativo, né? E eu acho que o projeto mais importante da pessoa é o projeto dela. Porque esse professor, né, se você não ter o cuidado com o seu próprio projeto, não tem nem como você ser pai, ser professor, nada. Né? Então, voltar a esse olhar interno, né, para entender quem eu quero ser. Né? Porque às vezes esse cara quer ser ausente, ele não configurou bem as prioridades dele. Ou ele configurou de uma forma que não participa. Também não dá para saber, porque ele não entrou muito no detalhe, né? Só uma projeção do que a gente está pensando. Né? E é chocante, né? Porque o cara não tem o valor da família, apesar que ele fala de uma forma, não, daqui a 5 anos eu quero. Eu acredito, né? Até que é um valor para ele, né? Mas daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos. 10. Tem um erro de planejamento aí, ó. No momento que a mulher... Ai, filhona, o papai tá todo aqui para você. Mas agora eu quero ir pro show, pai. Ô, Adá, vamos para as perguntas, vamos ver se tem alguma coisa aí para nós. Vamos. Fernandinha, tem alguma coisa aí que mandaram pra gente? Sim, tem pergunta aqui sim. Manda as fáceis só, por favor. Vixe, então não tem. Perguntaram aqui, como ter uma vida equilibrada se tenho que trabalhar o tempo todo? Eita, pega. Ótima pergunta. Aí lascou-se. Acho que fui eu que mandei essa daí. Eu vou deixar vocês responderem. Amigo, é tipo assim, ó, essa daí você pergunta para aquela pessoa que acorda 5 da manhã, né? 5:30 já está num ônibus, né? Para ir para o metrô, para depois chegar no trabalho. Quer dizer, existe uma realidade aqui. Queira ou não, tem uma parte dessa discussão, me corrija se eu estiver errado, tá, Dan? Que ela termina se restringindo a um certo elitismo, né? Nossa, perfeito isso, cara. Como é que você vai falar de propósito para alguém que acorda às 4 da manhã e trabalha o dia inteiro? Mas também no outro passo, Dan, às vezes a gente romantiza e torna essa coisa do propósito muito grande. Perfeito. Né? Às vezes basta você ter alguém que você é responsável, né? Como, por exemplo, uma mãe de família ali, que é arrimo da família, que está criando seu filho, sua filha solteira, ou um pai, enfim, ou, né, trazendo aí a família como... A família é sempre um apelo, né? Fala família você já peguei pesado, né? Mas tem um pouco disso, né? Assim, porque tem questões que elas têm urgências, necessidades, né? Como é que a pessoa vai pensar em ter esse equilíbrio se ela trabalha, sei lá, 8 horas, 10 horas por dia Vai pra faculdade à noite. e ainda tem 3 horas de deslocamento, 4 horas de deslocamento. Você falou aquela coisa do tempo finito, né? Uhum. Realmente é uma boa... Não sei, eu tô enrolando aqui que eu não sei. Eu acho que eu não respondi não, né, Fernanda? Essa pessoa aí vai... A gente pode pensar assim, precisa ser assim. Aí a gente ampliar exercício, né? Porque você encontrou essa forma de lidar, né, trabalhar bastante, é o que você tinha disponível naquele momento. Isso vai se manter? Precisa ser assim? De que outras alternativas? A gente vai começar a explorar, né? E o quanto que isso bate com o seu histórico de vida, né? Não, eu tenho que entregar mais, eu tenho que trabalhar pra caramba, eu tenho que fazer sempre bom, top, perfeito. Será? Tem que ser sempre bom, top, perfeito? Porque a gente não é socrático. Pô, até quanto que isso é verdade? Tem algum momento ali, então o que pode ser brecha ali para aliviar, equilibrar os outros papéis da vida? Né? Que é aí que acontece isso, até aconteceu o que você comentou no primeiro bloco, né? Um problema serião ali, putz, agora eu preciso mudar. Né? Então, quanto que isso é sustentável? Marcelo foi safadinho agora, hein? Foi. Safadinho, ele respondeu perguntando se é método socrático. Isso tá na metodologia coach. Aliás, deixa eu só chamar a atenção uma coisa aqui. A metodologia coach, ela usa o método socrático, mas é bom deixar claro que o método socrático vem antes da metodologia coach. Que nem você falou também do autoconhecimento,
que é uma coisa que foi desgastada, inclusive grande parte disso por essa coisa da modinha coach e tudo mais, mas vamos respeitar os clássicos. O autoconhecimento vem dos filósofos lá atrás, ocidentais, e os orientais ainda mais antigos do que os ocidentais. Você ia falar, Dan? Não, eu estava aqui lembrando, porque já que a gente estava tentando responder essa questão, que não é algo simples, e Fernanda, eu pedi só as fáceis, você já mandou a primeira. A gente também sofre, eu estava respondendo uma caixinha de perguntas ontem no Instagram, e me veio uma pergunta mais ou menos parecida com essa daí, né? E aí eu trouxe uma abordagem um pouco diferente do que vocês estão falando, embora eu concorde com tudo, tá? Mas eu fico percebendo que as pessoas, e eu já também sofri desse mal, a gente fica muito preso na armadilha do perfeccionismo. Quer dizer, eu só vou tentar um emprego novo quando eu estiver pronto para isso. Eu só vou fazer a pós-graduação quando eu estiver disciplinado o suficiente para estudar. Sabe, a gente fica esperando sempre estar pronto para alguma coisa. Eu só vou tentar assumir aquele cargo diferente quando eu terminar meu MBA. Cara, assim, você nunca vai estar pronto, 100% pronto para absolutamente nada. A gente aprende também no meio do caminho, né? Eu não sei se é o caso dessa pessoa que mandou aí, olha, trabalho pra caramba, mas talvez ela já tenha tido algumas oportunidades que não se sentiu suficientemente preparada para ousar. Com medo do fracasso, a gente puxa o freio de mão. E puxar o freio de mão significa permanecer no mesmo lugar. A gente está falando de equilíbrio, equilíbrio é dinâmico. Significa ousar também. Inclusive sofrer o risco de fracassar. Então, de repente, essa moça, esse cara aí, não sei quem mandou aí pra gente, esse menino, é importante saber que precisa ousar, cara. Mesmo no medo de fracassar. Eventualmente isso pode acontecer também. E fracassou. E aí? O que acontece? Né? Vamos trabalhar os cenários aí. Fracassei, o que eu posso fazer? É o fim do mundo? Acabou tudo? Não, jamais. Não é, né? Quer dizer, Aliás, é o monstrão aliás, lá Marcelo, que a gente está olhando. aliás, Né? assim, com muito respeito, isso é uma das coisas que a gente se preocupa quando vê algumas coisas associadas ao coach, né? Do tipo, inclusive demonização de algumas palavras, como o fracasso. Né? O fracasso faz parte da vida. Trabalha enquanto os outros dormem. Não é isso não, hein? Eu já ouvi, né? Gente até importante que eu respeito dentro desse universo de desenvolvimento humano, de coach, dizendo que você é seu resultado. Isso está muito errado. Burnout. Isso está muito errado. Tá muito, desculpa. Desculpa, volta. isso não tem nada a ver com metodologia coach, isso não tem nada a ver com a educação comportamental, isso não tem nada a ver com o processo de aprendizagem. É frase de Não, impacto. é frase de impacto. Se eu sou o meu resultado, ou eu estou me subestimando, ou eu estou me superestimando. Porque o meu sucesso e o meu aprendizado devem me convidar a um novo ciclo de aprendizagem. Eu não posso pensar que eu sou o meu sucesso, eu não posso me identificar em nível de essência de ser com o meu fracasso. Nem com um, nem com o outro. E a metáfora da gangorra. Você não tem uma outra pessoa aqui do lado também, empurrando, né? Sim, então, claro. Você não está sozinho nesse movimento. Claro. A pressão não vem do nada, ela pode estar interna também, mas também vem muito externa. Né? Então são várias forças agindo, várias pessoas, tem uma rede de suporte. Inclusive suporte, a gente vai pensar na psicologia social, é um dos maiores predispositores de felicidade. Quanto que a pessoa recebe de apoio material, emocional, acolhimento. Nossa. Fracassei, mas cara, tamo junto. Tamo junto. Cara, eu gosto de você. Você não tá sozinho, né? Percebe. Deixa aqui seu comentário, o que é que você pensa sobre isso. Se você quiser, procura as redes sociais do Danilo, taca o pau nele lá. Ele responde, né? Ele responde. Na minha não, na minha só elogios. Mas a gente tem essa certeza, né, Dan? Não, esse negócio de eu sou o meu resultado tá errado. Não cai na armadilha de se identificar com isso. Não! Né? Você não é a nota zero da Você prova. é a sua jornada. Perfeito. Você não é o seu resultado. Você é a sua jornada. E a jornada significa quedas, levanto, aprendo, realizações. E é isso. Eu Enfim. falava isso para os alunos, você acredita? Todo mundo preocupado com a prova, primeiro semestre. Ai, meu Deus do céu, faz muito tempo que o professor você arrebentou muito na primeira prova, agora estou preocupada. Quanto que essa prova representa no seu curso? Vamos fazer, você vai ter mais quantas provas ainda? A gente fazia lá, né, número de disciplinas, vezes o número de anos e tal. Você vai ter mais umas 100 provas, pelo menos? Então, essa prova aqui representa 1%. Peraí, mas aí
você pode substituir, né? Tem a recuperação. Né? Você, dentro do seu curso, quanto que essa prova representa? 0,1%? 0,001%? Dá o tamanho correto das né? coisas. E aí, quer dizer, aquela prova, meu Deus do céu, tem ataque de pânico e tal, tem aluno já assim, né? Mal pra caramba. Poxa, é uma coisa muito menor. Né? Outra coisa, você também não é a sua demissão. Porque às vezes tem gente que fica anos numa empresa quando é demitido, e isso acontece com frequência, não é algo incomum. Caramba, o que eu vou fazer agora? Sim. Não tenho mais nada. Vergonha. Não, cara, você tem tudo, tá tudo aí dentro com você. A né? interpretação é de vergonha, né? Mas e aí, vamos ver a Vergonha realidade de dizer aí. que está desempregado, né? Então, enfim. Eu acho que a gente fugiu total da resposta, mas, ó, voltando, você que fez essa pergunta aí, quero lembrar lá no início, Marcela aqui liso, jogou a maêutica socrática, volta lá, vê as perguntas que foram feitas. Você precisa trabalhar tanto? Aliás, você trabalha muito ou você gasta muito tempo para trabalhar? Porque ainda tem isso. Em cidades como nós estamos, São Paulo, né, muitas vezes você mudar para mais próximo do seu trabalho é uma possibilidade de você trazer aí um equilíbrio. Enfim. Trabalhar tanto. Isso, exatamente. Manda uma fácil, Fernando. Ô, Fê, pelo amor de Deus, Fê. O que é que tem mais aí? Uma pergunta aqui falando. Eu sou super resolvida com a minha vida profissional, mas nos relacionamentos nem tanto. Ah, não, eu vou embora. Fernanda, pelo amor de Deus. Ô, tio Lu, pô, tá difícil. Num relacionamento, nem tanto. O que me falta? Nossa. O que me falta aí tem que... Aí eu recomendo entrar em contrato com o Marcelo. Tudo certo. Tem que buscar, você tem que buscar uma terapia. Nós estamos recomendando aqui do Marcelo. Eu posso começar essa? Manda. Começar essa. Eu vou começar pelo final, vou começar por trás. O que me falta? Essa pergunta, o que me falta, já expressa muita coisa, né? Porque aí a gente tem a questão da Brené Brown, que é uma grande referência para nós, que ela fala muito sobre o mito da escassez. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou amado o suficiente. Quer dizer, se eu sou alguém... Pô, eu sou resolvido no meu trabalho, eu tenho um trabalho legal, eu sou reconhecido, eu tenho um bom salário e tudo, mas eu não tenho eu não tenho um relacionamento estável, eu não tenho... Então tá me faltando algo. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou o bastante, eu não sou digno de ser amado, eu não tenho mérito para ter esse amor. E a Brené Brown, ela aponta como esse mito da escassez, ela chama de mito da escassez, como a fonte dos nossos principais demônios, poderíamos dizer assim, né? É bem interessante isso, né? É bem interessante essa teoria que traz. Então, exatamente, ela até aponta escudos que a gente cria para se proteger desse vácuo, desse vazio gerado por esse mito da escassez. Porque ela diz que é mito justamente porque se eu tenho consciência de mim mesmo e começo a me conhecer nessa dimensão mais profunda de identidade, de fato dessa jornada de autoconhecimento, eu vou me distanciar desse mito. E um dos escudos que ela aponta, e talvez faça sentido isso para você, é justamente a questão você foge buscando vícios, você foge com o perfeccionismo, é um dos escudos, né, querendo fazer tudo bem certinho. Um terceiro escudo bem interessante o bom como um presságio do mal. Aquela coisa de alegria de pobre dura pouco. Então, se tá bom, é porque algo ruim já prepara. Tá uma se tá bom, prepara que algo ruim vai vir. Então, é muito incrível. Até recomendamos, se você quiser ler esse livro, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e ela traz muito isso. E isso aparece, viu, Fê, no finalzinho da pergunta, o que me falta? Quer dizer, eu nem prestei atenção muito na questão de, eu estou bem no trabalho, mas o que me falta? Esse é o ponto. Eu acompanho o voto do relator. Acho que a gente podia ir para uma última aí, Fernanda, para não explorar demais.
A gente tá péssimo de resposta, Tá mas eu horrível. adorei a sua. A sua foi A muito gente boa. tá péssimo de resposta, mas eu adorei a sua. Não, a sua tá Vê muito se eu boa. mereço um cidadão desse. Olha aí, tio Lu. Eu amei. Tô falando sério, eu amei. Eu sei. E você lembrou das 3 do escudos lá da Brené Brown. E parte do princípio da aceitação, né? Sim. Não preciso, tudo bem, eu não, realmente, eu não sou uma boa, não consigo um bom relacionamento, eu não fui tão bem, tudo bem. E aí, o que isso mudou Tem até um ponto com o que a gente estava falando anterior, né? É um fracasso que você se identifica com ele. Tipo, eu não sou amado porque eu não tenho... Ah, que é isso, para. Enfim. Desculpa, não quis. Abre espaço. Legal, boa. Desculpa, Legal. não quis. Ele gostou. Ficou feio. Ficou feio? Não estou desprezando o sentimento de ninguém, tá? Cada um vive sua jornada, seu processo, mas uma coisa é verdadeira. Você é o bastante. Você é digno de ser amado. já é, né? Você já é. Você não precisa de ninguém do seu lado para que isso seja validado, tá? Vai lá. Tem um relato aqui que diz: tenho 46 anos, trabalho em 2 empregos, mas me tornei mãe recentemente. Sinto que um dos trabalhos não faz sentido, porém tenho medo de perder a segurança. O que fazer? Tá, pega. Vamos fechar essas caixas de pergunta, Danilo? Encerra. Agora é você, fio. Vai ficar aí na pose de... Não, é porque eu fiquei pensando. pensando aqui, falei, caramba, né? Que dilema. Não é o meu lugar de fala porque não sou mãe. Então eu não sei o que ela vivencia ali. Mas, independentemente da sua situação, a vida pressupõe escolhas, né? E eu entendo uma mãe que, por exemplo, escolha continuar trabalhando porque ela acredita, por exemplo, que é importante manter materialmente aquela filha e ela escolhe o trabalho momentaneamente para depois, mais à frente, oferecer melhores condições de vida para a filha ou para ela própria. Eu entendo e para mim faz todo sentido. Como também entenderia, Fernandinha, a mãe que eventualmente falasse assim, olha, eu vou abandonar um trabalho porque agora a prioridade é minha filha estar com ela. Então veja, qualquer uma das duas pressupõe bônus e pressupõe também bônus e ônus, né? Então tem um custo. E aí entra a capacidade de você ter consciência de quais são os valores que para você são os mais relevantes. Para mim, naquele momento, é a família. Então, família é mais importante para mim que se lasque o resto. Então, caramba, você larga um emprego aí, 46 anos, caramba, 2 empregos com uma filha nova aí, tudo bem, entendo perfeitamente. Agora, se para você um valor da carreira é mais... Porque a gente trabalha muito isso no coaching, né? Uma parte do processo é também descobrir quais são os valores que as pessoas têm. Isso ajuda a tomar escolhas mais conscientes, né? E, de forma adulta, bancar essa escolha. Porque não adianta nós falar, vou abandonar o emprego. Aí no primeiro mês fala assim, ah, meu Deus do céu, não devia ter feito. Aí fala, você vê minha filha, larguei o emprego por sua causa e tô aqui. Caramba, aí não faz o menor sentido, né? Ainda bota na conta do outro. Terceiriza a decisão. Então, caramba, assuma as rédeas, banque a sua adulta, o seu adulto e tome uma ou outra decisão. E é isso, na minha visão, tá? Eu não quero que eu não falei o que é para fazer, hein? Nenhuma nem outra, mas... Chapa branca. Chapa branca. Exatamente. Mas a escolha é sua. Né? Planilha, né? Ver o que ela tem de apoio, né? As condições que ela tem para assumir, né? Para bancar essa escolha, fazer essa decisão. Então, quanto mais informações ela tiver, mais ela vai decidir com qualidade, né? E manter a consistência, que eu acho que a maior dificuldade dela é a sobrecarga, para o que ela está enfrentando, né? Como mãe, né? Quer dizer, que a gente está cansado, vai ficando mais difícil fazer uma escolha legal, né? Você já tem um peso, né? Então, tem um desgaste, né? Tem um desgaste, né? Então, levantar essa rede de apoio para ela fazer muita diferença, né? Então, quanto que eu tenho de suporte para fazer essa escolha? Compensa, deixa eu fazer uma listinha de vantagens, por que que não faz sentido? Quer dizer, ela explorar, né? Então, um processo de coach, processo terapêutico vai ajudar muito. A gente tem... Isso é uma coisa que cabe muito bem numa aplicação de metodologia coach, né? A gente aqui tem uma preocupação maior em dizer o que não é coach, né? Legal. Justamente para não desviar da metodologia, mas isso a gente tem até uma ferramenta que resolve bem isso, né?
estabelecendo esse critério de perdas e ganhos, né, que você falou. Mas eu queria resgatar um ponto que o Danilo trouxe, que é a questão dos valores, né? O que é o valor, qual é a escala de valor. E aí eu vou sair um pouquinho mais, porque aqui a gente não está querendo dizer o que a pessoa tem que fazer, até porque a própria metodologia coach não se propõe a isso. O que funciona para mim não quer dizer que vai funcionar para você. Mas uma coisa que eu falo, trago para a minha vida e falo inclusive para os meus filhos é o que está motivando você a tomar aquela decisão, né? E eu costumo dizer para eles, olha, cuidado, uma emoção e 2 sentimentos. Eu digo isso para os meus filhos. Adoro isso. Uma emoção e 2 sentimentos. Uma emoção e 2 sentimentos. Aí eu pergunto para eles, qual a emoção? Eles dizem, um medo. Olha. Qual é o sentimento? A culpa e a vergonha. E eu digo muito isso, cuidado. Se você está sendo motivado pelo medo, ou pela culpa, ou pela vergonha, é provável que você esteja indo para um caminho perigoso. Não quer dizer que sempre, porque muitas vezes o medo, a culpa, a vergonha nos protege, né? Nos adequa, digamos assim, socialmente. Inclusive, eles têm uma função. Mas a gente tem que prestar muita atenção nisso. E essa pergunta me lembrou isso, né? Será que há essa coisa de priorizar a segurança? Né? Porque a emoção associada à segurança geralmente é o medo, né? Então, que seja qual for a escolha que você tome, que não seja baseada no medo. Que seja realmente verificando valores, verificando suporte, verificando perdas e ganhos aqui, prós e contra, e aí faz uma escolha consciente, protagonista, planejada e responsável, autorresponsável, e não uma coisa simplesmente, porque eu tenho medo de não ter como bancar, ou tenho medo de escassez, ou tenho medo de... Né? Isso é importante. E aceitar realmente, né? Ela tem essa responsabilidade, dando conta, né? Mas aí, ao longo do tempo, né? Pensar numa meta de curto prazo, de longo prazo, quanto que ela consegue se organizar? Dá para alcançar, acho que esse é o ponto importante. A questão é, e aí, tem energia para isso? Tá afim de fazer esse processo? Ou quer ficar mais um tempo ainda, né? na segurança? Né? Não tem escolha errada, não tem escolha certa. Né? Tem escolha que encaixa mais com esse processo de autoconhecimento, quanto que ela se entende, quanto que ela quer. Os valores, acho que o legal dos valores é isso, né? Que você consegue pensar no macro, né? Tipo, o que mexe a sua vida inteira, né? Quer dizer, não é só um pensamento ali que passou, né? Mas né? Tem uma pergunta muito legal, né? E qual que é o seu sonho, né? Como é que você se visualiza lá na frente? E aí ela começa, putz, e aí? É essa mãe, é essa mulher? Isso é um exercício. Ela fala, pô, e aí, bate ou não bate com o que tem hoje? Como é que pode fazer bater, né? E ela começa a curtir esse processo de mudança, né? Que não, tem que ser assim, tem que fazer aquilo outro, né? Aí a insatisfação, a incompletude, né? Vamos por outro caminho. Vamos fazer esse processo ser gostoso também. Né? Por que chegou nesse momento? Por que foi pesado para ela? Então, dá para, né, questões aí para ela refletir bastante. Aí. Vamos agradecer ao Marcelo aqui. Marcelo, muito obrigado. Esse é o momento aqui de você aproveitar e dar suas redes sociais, como é que a gente te alcança, porque eu acho que vai ter gente te procurando aí. Se alguém quiser os seus serviços, esse é o seu momento, Marcelo. Legal. Poxa, foi uma honra gigantesca fazer essa participação aqui com vocês. Vocês podem me achar no Instagram, psicólogo Marcelo F. Schiavo. Também, enfim, podem acionar pelo meu WhatsApp também, que eu acho que é mais rápido, mais prático, mas você tem acesso por ali. Eu não vou dar o WhatsApp, mas você pode estar por ali. E também comentar, né, que como que a gente ainda tem muito a explorar. Eu queria comentar um ponto, né, da automatização, cara. O que a gente faz, isso me dá propósito, né? A gente não tem como automatizar isso aqui. Sabe, programar ali, eu vou colocar em Python aqui um negócio, né, que vai encontrar a resposta aqui, aconteceu isso, faz isso. Então, isso é muito subjetivo, você tem que avaliar, né, pontuar, buscar, comparar. Então, esse é o propósito, cara, a gente conseguir aprofundar isso, pensar para além, né, dessas caixas que a gente vai se colocando, que colocam a gente, né, então... bem bacana, né? E eu fico à disposição aí, quem quiser me encontrar aí pelas redes. Com certeza. Então, Marcelo F. Schiavo. F. Schiavo vai estar aqui, ó.
vai estar aqui o link, porque o nome... O arroba. O arroba. O nome é o que? É nórdico esse nome? Não, italiano. Italiano. Pessoal, Danilo, os convidados que o Danilo traz, meu Deus do céu. Ele falou, você só traz convidado com nome difícil. Eu trago com sobrenome brasileiro. Os convidados que eu trouxe é nome tudo brasileiro, ele só traz nome nórdico, italiano, como... O pessoal, então, aproveitar também para pedir que vocês entrem nas nossas redes. Você pode deixar perguntas também, participações para os próximos episódios. A gente vai adorar conseguir responder e trazer as perguntas que vocês tiverem aí com os próximos especialistas que aparecerem. Entre novamente lá no site da Escola de Coaching da Galícia, conheça os nossos cursos, as nossas linhas, nos siga nas redes sociais também, a gente faz uma interação bem bacana com quem está ali presente. E é uma alegria sempre estar aqui com você, Adailton. Muito obrigado de novo, Marcelo, mais uma vez, muito bom mesmo. Pessoal, um grande abraço para vocês aí, até a próxima. Grande abraço. Tchau!